Beleza, beleza. Mais uma vez, boa noite a todos. Olha, eu gostaria aqui de registrar, gravando mesmo, do jeito que a gente está gravando, eu sou muito grato, sabe? Agradeço muito a Deus, em primeiro lugar, né? E a vocês, de vocês estarem aí do outro lado, muitas vezes passando por dificuldades, né? De estar assistindo uma aula remota, eu sei disso. Principalmente no período da noite, que eu sei que alguns de vocês trabalham, estão cansados, né? Estou mais já quase dormindo do que acordado, mas eu sou muito grato, agradeço muito a Deus por isso, né? E a vocês, agradeço ao André Luiz, que tem nos dado assim uma força muito grande, né? Para que a gente possa estar caminhando. Sozinho ninguém faz nada, a gente precisa de parceiros, bons parceiros, né? Bons parceiros. E a gente tem, né, uma confiança muito grande aí no André, no trabalho dele, né? E gostaria de registrar isso aqui, mesmo gravando, né, para que as pessoas saibam, acima de tudo, que ninguém consegue fazer as coisas sozinho, né? É preciso aí de parceiros, de um grupo, se ajudando para a gente poder vencer na vida, gente. Né? Sem essa parceria, a gente não vai muito distante. Então, eu gostaria de fazer esse agradecimento, né, a vocês aí também, por esses momentos felizes. Eu sou uma pessoa feliz, né? Agradeço a isso. Me sinto feliz por isso, por estar aqui, por estar contribuindo um pouquinho que seja na formação de vocês, tá bom? Então pode ter certeza disso. Eu gostaria de deixar registrado isso aí, gravado mesmo, porque é o meu sentimento, né? É o que está aqui no meu coração nesse momento, tá bom? Sim. Então agora vamos partir um pouquinho aqui para nossa história, né, da física, falando sobre essa parte de por que, que a gente precisa estudar, né, o trabalho mecânico, porque o trabalho mecânico, como eu já falei para vocês, ele é a ponte que, que intuitivamente, né, e implicitamente o Newton utilizou para chegar na conservação da energia. Tá certo? E aí falou do trabalho, a gente deu alguns exemplos de trabalho, utilizando a própria definição de trabalho, né? Que é uma integral, etc, etc. Enfim, chegamos aqui no trabalho da força constante também, né? No exemplo, vimos exercício. No caso, aqui, esse exemplo nós já tínhamos visto lá no primeiro capítulo, e agora estamos vendo um exemplo, se não for o mesmo, é muito parecido, lá que eu peço, inclusive, para determinar o ângulo entre a força e o vetor, ou deslocamento, né? Então, e uma coisa que eu falei para vocês também é da força média, a gente tem que começar a se acostumar com essa ideia da força média, porque agora no próximo capítulo, no capítulo 8, que eu chamo de dinâmica impulsiva, porque vai definir o impulso que vai ter a mesma função que o trabalho tem aqui na energia, né? O impulso, ele vai ser a ponte metodológica que vai ligar a ideia da força com a quantidade de movimento ou momento linear através do teorema de impulso, ou teorema do impulso. Ok? Então a gente precisa dessa ideia. Está aqui, ó, estou passando agora aí o slide, né? Está aí o Newton utilizando o trabalho, muito, é isso mesmo, para fazer a ligação entre a ideia da força, olha, está bem claro aqui, olha só. Força, isso aqui é o trabalho, ó. Quem é que está lá dentro do trabalho, lá dentro daquela integral? Não é a força do formalismo newtoniano, a ideia da força, ligando com quem? Deixa eu colocar aqui o laser, que toda vez eu esqueço. Ligando com a ideia da energia cinética. Então, essa é a primeira energia mecânica, que era há muito tempo, lá, desde o tempo da Grécia Antiga, era evidenciada, energia de movimento, né? Muitas vezes confundido com a própria força, tá? Muitas vezes confundindo com a própria força, com
com a vis, agora eu esqueci o nome agora, com a força, né? Então, o Newton vai, de alguma forma, no meu entendimento, na minha concepção, ele vai dar um direcionamento para isso e vai dizer, não, gente, olha, a força é uma coisa, tá? E a energia é outra, tá? Tá quase para vir o nome que o Newton utilizou lá, né? Muito bem, mas só para demonstrar que existia uma certa confusão. Penso logo existo, né? Como é o nome dele? René Descartes, juntamente com Leibniz, eles faziam essa confusão aí, né? Eles traçavam uma briga aí ferrenha, né? O Leibniz, ele não brigou só com o Newton, não, brigou com o René Descartes também. Então, eles ficavam travando essas lutas aí, né? Lutas filosóficas. E o que faltava era dar nome aos bois. Então, isso foi visto, né? Para eliminar a confusão. Inclusive, salvo engano, o próprio Leibniz chegou só no mv quadrado. Ele não chegou a dividir por 2 esse mv quadrado. Tá certo? Só um minuto aqui, gente, tá? Dá uma paradinha na gravação, que eu vou atender o telefonema aqui, André. Visa alguma coisa, eu não esqueci agora, mas amanhã eu falo para vocês, com certeza. Tá? Amanhã eu pego aqui o documento, a gente vai conversar, pode conversar alguma coisa a respeito. É muito legal essa parte. Sim, é a construção da ciência, né? A construção da ciência se faz desse jeito. Então, tinha essas dúvidas que foram sanadas, no meu ponto de vista, né? A partir dessa ideia aí do Newton, né? Que chega a essa conclusão de que o trabalho mecânico é igual à variação da energia cinética. Ok? E como exemplo, né? Dando sequência naquele exemplo lá 1, que nós já tínhamos calculado o trabalho, 53 joules, está lembrado? E agora, sabendo que o corpo, lá na apostila, eu dou uma velocidade inicial, diferente de zero. E aqui eu digo que ele estava em repouso, que é para diminuir um pouquinho a continha, né? Basta aplicar o teorema acima descrito, o teorema da energia cinética ou o teorema do trabalho de energia, tá bom? Esse termo, teorema da energia cinética, geralmente nós usamos a nível de ensino médio, mas é a mesma coisa, tá, gente? E aí, ó, tá aqui o trabalho, isso só é válido, né? Olha só aqui, ó. Se a massa do corpo, do exemplo 1, tem massa, eu até deixei isso aqui, era para eu ter tirado, acabei deixando, né? A massa, eu já tinha lido isso, massa de 2 kg, e estava em repouso no instante de aplicação da força, considerada a resultante, determine a velocidade final, né, do corpo, ou ao final do deslocamento. Então, aqui vai o zero, porque estava inicialmente em repouso, o trabalho passa a ser o trabalho da resultante, porque foi dito no exercício que aquela força lá do exemplo 1 era a força resultante, coloca aqui os 53 joules, aqui é o 2, a massa, 2 dividido por 2 vai simplificar e basta, aqui ó, vai simplificar aí, basta extrair a raiz quadrada de 53, nós vamos obter aí a velocidade ao passar pelo ponto B, ou seja, a velocidade final, né, de aproximadamente 7,3 metros por segundo. Bom, só para reforçar, e por isso que eu voltei aqui ainda, no que eu teria visto isso, né? Agora eu vou só ajeitar essa falha aqui no exemplo, já vou salvar como PDF, já vou mandar para vocês, junto com o exercício, viu, André, aí, para divulgar aí
exercício 3, para tu divulgares aí no grupo. Eu queria dar esse reforço aqui para vocês. Qual é a vantagem? A vantagem é que eu vou trabalhar as coisas de forma escalar. Eu escapei lá do vetor, né? Olha só. Por quê? Porque o trabalho é uma grandeza escalar. Então, eu vou achar, nesse caso aí, né? Determine a velocidade, vou até ajeitar. Determine o módulo da velocidade, é o módulo da velocidade do corpo ao final daquele deslocamento. Como eu vou tirar ali a massa, que está duas vezes massa, massa, né? A gente vai dar para encaixar aí o módulo da velocidade, ok? Então, eu escapei, porque trabalhar com vetor, gente, existe uma certa complexidade, né? Então, eu escapei dessa complexidade quando eu uso a ideia do trabalho, o teorema do trabalho e energia, para resolver esses problemas aí, ok? Então, eu queria reforçar essa parte final aí, que já tinha me atacado a rinite novamente, né? E aí eu tive que correr um pouco na sexta-feira. Mas tudo isso foi superado, graças a Deus. Bom, até agora nós não falamos da conservação da energia mecânica, porque tem uma coisinha que precisa ser dito aí, né? Precisa surgir uma outra modalidade de energia mecânica. Qual é essa energia que falta surgir ainda aí? Fala para mim aí no chat, gente. Fala aí. Já a energia cinética está definida aqui, né? Energia de movimento, massa vezes o módulo da velocidade ao quadrado dividido por 1. Muito bem, Sindomar. É a energia potencial. E eu começo dizendo o seguinte, que o povo, né? O povo ele sempre vai diminuindo a expressão, né? Tá? Hoje você diz assim, vambora, 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 né? Vambora. É bom que se saiba, né? Que vambora, na verdade, ele vem de um termo muito mais que tem a ver com a realidade, né? Do fato. Vocês sabem dizer de onde é que vem esse termo vambora, vambora, vambora? Vocês sabem dizer? Eu vou dizer para vocês. Vamos em boa hora, é daí que vem, ó. Então, vamos em boa hora. Só que o povo vai ficando mais. Acho que é muito grande essa expressão. Aí começa a diminuir a expressão, né? É igual o cearense. O cearense também gosta de fazer isso, né? Antigamente ele falava macho velho. Aí depois ele falou é, macho réio. Macho réio. E aí, macho réio? Quem conhece cearense sabe que cearense fala assim. E aí, macho réio? Agora ele já fala marréio. E aí, marréio? Né? Cearense é assim. Então vai diminuindo, diminuindo, mas só que as pessoas que convivem nesse meio sabem o que significa. Né? Se uma pessoa que não vive, não sabe lá, ele vai perguntar, e aí, marréio? Para alguém que não sabe, o que esse cara está falando, né? Então, isso daí é realmente, né, um tipo de linguajar que é vinculado a um determinado grupo de pessoas. Então, vamos em boa hora é que a gente chama agora de vambora. Mas antes dele ser vambora, ele tinha vamos embora. Ainda tem um meio ainda, né? Então, vamos em boa hora, vamos embora, vambora, ou então bora logo, né? Mais ou menos isso. E aí, o nome correto daquela energia, o nosso colega Sindomar falou aí, né? É energia em potencial. Olha só. O nome correto seria esse. Uma energia em potencial. Qual é o significado disso? É que se você tem uma energia em potencial, significa dizer que ela pode se transformar em energia cinética, energia de movimento. Estão entendendo a ideia da energia em potencial?
Então, ao contrário do que está na maioria dos livros didáticos, a ideia da energia potencial ou energia em potencial, ela surge a partir do princípio da conservação da energia mecânica. Foi um ajuste matemático para poder a gente entender um processo natural, um fenômeno natural. Então, a ideia, sim, ainda faltava falar da potência, mas eu já fiz esse slide aqui da potência, que não tem uma relevância tão grande para a construção aí do formalismo newtoniano. É mais uma parte aplicada aqui, mas eu já falei semana passada. Falta ajustar isso aqui, depois eu vou ver. Tá. Para a gente poder entender o surgimento da energia potencial, nós temos que atentar para o próprio fenômeno em si. Então, olha só, a ideia é o seguinte. Se eu lanço, mas é bom a gente estar reforçando, que é para poder melhorar o entendimento. Se eu pego um corpo e lanço verticalmente para cima, eu sei lá que é um movimento, é um lançamento vertical ascendente, e que devido à ação da aceleração da gravidade no sentido contrário do movimento, a velocidade do corpo vai diminuindo conforme ele vai ganhando altura. Atente para o detalhe. A velocidade diminui conforme ele vai ganhando altura. Se a velocidade diminui, a energia cinética também diminui. Então, aparentemente, na subida, a ideia que nós temos é que o corpo está perdendo energia cinética. Está perdendo energia cinética. Vai perdendo essa energia conforme a altura vai aumentando. Só que quando ele alcança a altura máxima, quando a velocidade é zero, a velocidade sendo zero, lá no ponto de altura máxima, a energia cinética, mv² sobre 2, vai ser zero. Mas só que o corpo não para lá. E se para, é instantaneamente. Aí ele começa a cair. E aí vai adquirindo velocidade, adquirindo energia cinética, e se a gente desprezar as forças de resistência do ar, o que vai acontecer? Quando ele chegar na altura de onde ele foi lançado, ele já vai ter a mesma energia cinética no momento em que ele foi lançado verticalmente para cima. Então, é como se o campo gravitacional, e aí eu estou indo para um conceito bem mais abrangente, que é de campo, não mais de força, é como se o campo gravitacional guardasse aquela energia para ele, guardasse a energia como se fosse, olha, vai guardando isso aqui, vai guardando que depois tu me devolve, Uma espécie de contabilidade aí mesmo, E depois devolve. Ou seja, então, o que foi que aconteceu? A energia mecânica se conservou. Só que eu preciso definir como é que o campo armazenou essa energia. Ele armazena em forma de energia potencial. No caso específico do campo gravitacional, energia potencial gravitacional. Que a gente, inclusive, consegue, a partir da definição de energia potencial, a gente consegue demonstrar a energia potencial gravitacional, que é MGY ou MGH, como queiram. Está lá na apostila de vocês. Ok? Mas essa que é a ideia. Gente, eu estou querendo demonstrar para vocês que a energia potencial, ela não é uma causa da conservação da energia mecânica.
ela é uma consequência da conservação da energia mecânica. É isso que muitos livros didáticos, de alguma forma, cometem esse erro. Sai definindo energia cinética, energia potencial, e depois vai falar da conservação da energia. Não. Cronologicamente, a ideia é que a energia mecânica já se conhecia o princípio, tá certo? Mas estava vinculada, obviamente, à energia cinética já de muito tempo, desde o tempo da Grécia Antiga, sem equação matemática, mas já estava vinculado. Tá? Mas precisava desse toque aí, né? A cereja do bolo. Então, o velho Newton vai lá e solta, a partir da conservação da energia mecânica, ele solta o conceito lá de energia potencial, para poder ajustar o princípio. Então, foi um ajuste matemático para que o modelo pudesse servir para explicar o fenômeno natural. Tá? Então, essa concepção histórica, olha que eu não estou levando nem a questão nem tanto filosófica e nem sociológica, porque tem todo um aspecto social também envolvido, né? Mas que a gente consegue perceber que, como a história foi feita, muitas vezes ela é deturpada aqui para frente, né? E aí começam a se fazer bobagem, começam a se escrever bobagem. Então, ficar atento para esse detalhe, né? Tá, mas como é que ele faz isso, né, o Newton? Ele vai partir da ideia de um sistema de forças conservativas. Então, segundo Newton, essas forças que fazem parte desse sistema, que eu diria até um campo de força, né? Para serem chamadas de forças conservativas, elas realizam um trabalho independente da trajetória. Olha só. Ou seja, se ela vai por uma trajetória, o trabalho tem um valor. Se ela for por outro trabalho, vai ter o mesmo valor. É a ideia que a gente quer colocar nessa figurinha aqui, ó. Uma força é aplicada a um corpo que está deslocando esse corpo do ponto A para o ponto B. E aí a gente está vendo essa força realizar esse trabalho por 3 trajetórias distintas. Mas, se essa força é uma força conservativa, né, eu posso escrever que o trabalho feito pela força através da trajetória 1 é igual ao trabalho feito pela trajetória 2, que é igual ao trabalho realizado pela trajetória 3. Então, é isso que garante que a força é conservativa. Só que eu preciso de algo mais consistente matematicamente. Né? E aí é aquilo que eu falei agora há pouco, né? Vocês não estão vendo nem o pré-cálculo, a gente já começa a ver coisas aqui, lá do cálculo 2, só não cheguei no cálculo 3, tá? Mas daqui a pouco eu vou dar uma espécie assim de passada no cálculo 4. Incrível isso, a física, né? Ela tem essa possibilidade. E, inclusive, cálculo 4, que o André até nem teve aula de cálculo 4, né? O André está fazendo cálculo 3. Ou vai fazer, ou está fazendo, não sei. Né? Então, para vocês verem só. Isso daqui é lá de Física 1, segundo semestre. Mas a vida é assim mesmo, né? Então, vamos partir da definição de trabalho, né, que é a integral de F escalar dr. Então, esse trabalho aí que vai deslocar o corpo da posição RA para a posição RB, né, a gente já começa a falar de posição, pois enquanto que a energia cinética é conhecida como energia de movimento, a energia potencial ou a energia em potencial é conhecida como energia de posição. Ou, mais para frente, de interação. Tá bom? Vamos chegar lá. Então, está aqui a ideia aí do trabalho, né? E também do trabalho 2. Poderia ser o trabalho 3 também. Seria
A mesma coisa. Vocês estão vendo que é o mesmo trabalho, né? Certo? Então, se 1 pela trajetória 1 é igual ao trabalho pela trajetória 2, presta atenção. Então, eu igualei. Eu vou igualar esses dois trabalhos, certo? Que aqui tem uma jogada matemática que vai salvar muitas vidas futuramente aí. Tá bom? Você vai entender por quê. É um detalhe. Olha só, esses trabalhos são iguais. Então, eu posso igualar essa integral com essa outra integral, né? Olhem bem para essas integrais aqui. Olhem agora para essa expressão em que as integrais aparecem. Tem alguma diferença lá das integrais de cima? Que aqui não está igual, né? Agora está mais, concorda? Está mais, bem aí. Vocês conseguem ver essa diferença, gente? Aí? Conseguem ver essa diferença? Fala para mim aí. Tem alguma diferença dessas duas integrais aqui de cima, que são iguais, para essa expressão em que elas estão sendo somadas e igualadas a zero? Fala para mim. O que você está percebendo aí? Os intervalos das integrais são diferentes, são inversos. Exatamente. Os limites de integração, né, Sindomar? Muito bem observado. Os limites de integração estão invertidos na integral ao longo do caminho 2. Né? Estão invertidos. Então, por quê? Porque quando elas estavam iguais, quando eu passei a segunda integral para o primeiro membro, ela vai passar subtraindo, né? Vai aparecer um sinal menos. Mas a gente inverte os limites de integração. Então, eis a dica, que vai salvar muitas vidas daí para frente. Né? Para eu trocar o sinal de uma integral, basta trocar os limites de integração. Olha só. Certo? Então, uma dica aí para vocês. Tá, muito bem. Se isso aqui é verdade, essa integral ao longo do caminho 1 é de ida, que é de RA para RB, e essa integral ao longo do caminho 2, ela não está mais indo, ela está voltando, concorda? É de RB para RA. Então, ela voltou para o ponto. Então, quando isso acontece, matematicamente falando, né, o trabalho foi realizado ao longo de um caminho fechado. Então, eis aí o que realmente caracteriza a força conservativa. Tá? É essa expressão nova. Né? O que significa isso daqui? É uma integral de caminho, tá? Eu faço um comentário lá na apostila. Essa rodinha aqui que aparece no símbolo da integral significa dizer que essa integral está sendo feita ao longo de um caminho fechado. Tá bom? Então, matematicamente, essa integral representa uma integral ao longo de um caminho fechado. E quando eu faço a integral de f escalar dr, né, ao longo de um caminho fechado, fechou, né? Foi de A para B, depois foi de B para A, fechou o caminho. E essa integral dá zero. Conclusão, a força é conservativa. Então, a gente precisava dessa construção aí, desta definição matemática da força conservativa, certo? Para poder aí termos uma expressão matemática que faça realmente, que represente matematicamente uma força conservativa. Olha só que coisa boa. Né? Então, essa é a expressão que a gente vai ter que utilizar agora para poder definir o que a gente chama de energia potencial, tá bom?
Vamos. Ou seja, olha só, quer ver? Olha, acompanhe o raciocínio comigo. Você lança um corpo verticalmente para cima, com uma velocidade v, certo? Qual é a força que vai atuar nesse corpo? Quero a força. Fala para mim, qual é a força que vai atuar? Vamos desprezar aí a resistência do ar, né? Que a resistência do ar é uma força dissipativa. Ela dissipa a energia mecânica, transforma a energia mecânica em calor. E, de acordo com a termodinâmica, ela não pode mais resgatar essa força. Tá? Basta isso. Não pode mais ser resgatada, desculpa, essa energia. Então, por isso, a força de resistência do ar é uma força dissipativa, ela é uma força não conservativa. Tá? Mas vamos desprezar. Se eu lanço um corpo verticalmente para cima, certo? Uma certa energia cinética, mv quadrado sobre 2. Seria uma energia cinética inicial, certo ou não? Se ele volta para essa mesma posição de lançamento com o mesmo valor de velocidade, então nós teremos aí a energia cinética final igual à energia cinética inicial. Fechou o caminho, o trabalho é nulo. Qual é essa força que atua no corpo, tá? Durante esse fenômeno de subida e descida? Como é que eu chamo para essa força? Fala para mim aí. Gravidade. Força-peso, né? Nesse caso, força da gravidade de maneira geral, mas seria a força-peso. Logo, qual é a conclusão que a gente chega? De acordo com a ideia aqui de definição de força conservativa. A força-peso, o mg lá, é uma força conservativa. Só para vocês terem uma ideia, tá bom? De como é que a gente aplica isso daqui. Então, para você ver como é que a matemática está aí tentando explicar um fenômeno natural. Tem que ter uma base filosófica e uma base matemática. Sem a matemática, a gente não consegue fazer isso. Tá certo? Agora sim, de posse de todas essas informações, vamos chegar junto aí no princípio de conservação da energia mecânica. E, como consequência, a energia potencial. Então, o princípio diz o seguinte, ó, que no sistema de forças conservativas, a energia mecânica do corpo se conserva. Tá? Ou do sistema de corpos, porque eu posso ter vários corpos, tá? Eu posso ter um sistema de partículas, a gente vai ver isso com mais detalhe lá no capítulo 8. Então, se eu tenho um sistema, né, de forças, essas forças são todas conservativas ali. Realizam um trabalho independente da trajetória, ou então a integral ao longo de um caminho fechado é nulo. Tá? Então, a energia mecânica se conserva. Aí eu vou dizer agora, olha só, além da energia cinética, K, definida anteriormente, temos outra modalidade de energia mecânica que depende da posição, a qual é chamada de energia potencial. É por isso que ela é chamada também energia de posição, né? Qual é a representação dela? Letra U. Tá? A gente vai usar a letra U, alguns autores usam letra é P, né? É índice P. A gente não vai usar, porque tem muito E aqui na física. Então, vou usar a ideia da energia, isso depende do autor, potencial pela letra U. Portanto, a energia mecânica é dada. Olha, se já foi dito que para justificar a conservação da energia mecânica tem que ter um outro tipo de, uma modalidade de energia, que é a energia potencial. Então, se eu voltar lá naquela figurinha, né, eu tenho aí que a energia mecânica é dada pela soma da energia cinética, que depende da velocidade, e a energia potencial, que depende da posição. Então, aplicando o princípio, como é que vai ficar em relação àquela figura? Que a soma, olha, essa é a aplicação, pode ver lá nos exercícios, por favor, resolvidos, né? Eu estava na apostila, eu sempre parto dessa ideia. Se o sistema de forças
é de forças conservativas, e eu posso antecipar para vocês, onde tem a força gravitacional, como bem falou o Sindomal, força peso, força elástica, também é uma força conservativa, a força elétrica, também é uma força conservativa, a força magnética não é conservativa, tá bom? Então, nesse caso, a soma da energia cinética com a energia potencial, quando o corpo está no ponto A, é igual à soma da cinética com a potencial quando o corpo está no ponto B. Certo? Então, é assim que a gente aplica o princípio da conservação da energia mecânica. É desse jeito que está lá nos exercícios resolvidos de vocês. Pois, muito bem. Ou, né? Aqui é só uma manipulação algébrica, né? Eu posso escrever que menos o B. Quem é o B? O índice B. É a energia potencial no ponto B mais a energia potencial no ponto A. É dado pela diferença, portanto, a variação da energia cinética aqui, ó. Energia cinética final menos energia cinética inicial, ΔK. Variação, que é o trabalho da força resultante. Olha, preste atenção, a gente sempre vai falar isso, né? Vocês sempre vão ouvir. Eu posso colocar aqui no primeiro termo o menos em evidência. Na verdade, não é o menos, é o menos 1 que a gente está colocando em evidência, né? Então, se eu colocar o menos em evidência, vai ficar menos, abre parênteses, o B menos o A, fecha parênteses, certo? Então, quando eu coloco menos em evidência no primeiro membro, o que eu vou ter dentro do parênteses é a própria variação de energia potencial. Olha, não esqueçam disso, que variação é sempre o final menos o inicial. Então, eu vou ter um ΔU. Então, esse ΔU, como vai ter um menos, vai ser menos o ΔK. Tanto é que a outra forma de representar a conservação, né, da energia mecânica é quando eu passo o ΔK para o primeiro membro. Aí fica ΔU mais ΔK igual a zero. É a outra forma. Aí coloco o delta em evidência, aí vai ficar delta de K mais U. Ora, quem é K mais 1? K mais U. É energia mecânica. Então, a variação de energia mecânica é zero. É uma outra forma de representar, né, a conservação da energia mecânica. Ou seja, a energia mecânica é constante. A energia mecânica, quando as forças são conservativas, ela é constante. Então, se a potência aumenta, é porque a cinética diminuiu, ou vice-versa. Tá bom? De tal forma que a soma tem sempre que dar o mesmo valor. É assim que a gente tem que entender, né, a conservação da energia mecânica. Sempre a soma da potencial com a cinética vai dar sempre o mesmo valor. Tá? A energia mecânica é constante. Então, levando em conta lá, lembre-se, quando eu fiz coloquei o menos em evidência, multipliquei por menos 1, esse ΔK ficou negativo. Então, lá, usando o teorema do trabalho de energia, vai aparecer um menos. Está bem aqui ele, ó. Ok? Então, eu tenho que a variação de energia potencial, sendo a força conservativa, né? A variação da energia potencial é menos menos quem? A integral de F escala dr. Mas notem, o que eu tenho aqui é uma variação de energia potencial. Não é a própria energia potencial. Isso não é bom. Nós temos que ter uma definição para a energia potencial do corpo naquele ponto. Então, eu preciso aí, né, ter uma outra justificativa. Daqui ela vem agora valendo, né? Para o cálculo da energia potencial num ponto, que é o U de R, né, temos que escolher uma referência, ou seja, é fundamental, e eu resolvo aquele problema da montanha russa, mas quem já leu sabe lá, né? Quem já leu a apostila sabe que tem um exercício resolvido da montanha russa.
eu resolvo mudando o sistema de referência, né? Tem o ponto A, o ponto B e o ponto C, né? Eu, inicialmente, para achar a velocidade do corpo no ponto B, eu coloco um nível de referência lá passando por ele. Aí, quando eu quero achar, eu faço de propósito isso, tá, gente? Eu poderia achar a velocidade do corpo no ponto C, continuando com o mesmo referencial, vocês podem até, inclusive, testar isso. Posso. Mas eu mudei de referencial para dizer como é prático você fazer isso. Ou seja, para você aplicar o princípio da conservação da energia mecânica, você tem sempre que estabelecer uma linha ou um nível de referência. E que nessa linha, nesse nível de referência, né, a energia potencial lá tem que ser zero. Tá? Então é por isso que a gente chama de referência. Tá? Muito bem. Alguém de vocês já pode me dizer como é que eu calculo a energia potencial gravitacional? Fala para mim aí. Como é que eu calculo a energia potencial gravitacional? Tudo visto lá no ensino médio. Peso vezes Como é? MGH, peso vezes altura. Muito bem, Sindomar. O Sindomar está aplicadíssimo hoje aí, né? MGH, muito bem, Sindomar. E o que é esse H? Fale para mim, então. Ou o outro aluno, pode falar. Altura, É a deslocamento altura, vertical. né? É a altura. O H não é a altura? Sim ou não? Sim, para mim é. Agora, mas é a altura em relação a que nível? Aí é que vem a importância do nível de referência. Tá? Eu estou aqui, né? Obviamente, meu notebook está aqui do lado, está aqui o caderno que eu fico anotando as coisas que vocês às vezes perguntam. Aqui está o celular aqui na frente, né? Com um apoio aqui com um cavaletezinho que o pessoal usa, né? Tá em cima da mesa, certo? Então, tem aqui a caneta. Esta caneta, ela tem uma energia potencial aqui. O que me garante que ela tem essa energia potencial? Porque se eu soltá-la, ela se desloca para baixo. Então, ela está guardando aqui uma energia. Né? Igual como a água guarda energia lá no alto, né, da hidrelétrica. Né? Ela guarda energia que depois se transforma em energia cinética, que depois vai se transformar parte dessa energia cinética em energia elétrica. Tá? Só se eu perguntar para vocês qual é a energia potencial desta caneta, é a massa dela, vezes a aceleração da gravidade, vezes a altura. Em relação a que nível de referência? Por quê? Pode ser aqui em relação à mesa, vai dar um valor. Pode ser em relação ao chão, vai dar um outro valor. Então, é importante você estabelecer o nível de referência, porque é ele que vai, tá certo? Está calculando aí, está nos ajudando a calcular a energia potencial. Então, fundamental esse nível de referência, tá? Então, quando você falar MGH, aonde H é a altura em relação a um certo nível de referência. Beleza? Então, está aqui essa importância. E no nível de referência, a energia vai ser zero. Tá? Então, alguém de vocês pode me perguntar, se eu medir aqui a energia potencial, levando em conta a mesa como nível de referência, se ela passar do nível da mesa, ela vai assumir valores negativos. Sem problema. Normal. Tá certo? Então, abaixo do nível de referência, a energia potencial da caneta vai ser negativa. Sem nenhum problema, gente. Sem nenhum problema. Tá bom? Isso é importante na ideia do nível de referência. Tá bom? Então, como lá no exercício eu mudo lá o nível de referência, quando eu jogo o nível de referência lá para o ponto C, significa dizer que o B não vai ter mais uma energia potencial zero. A energia potencial dele vai ser menos mgh. Vai ser negativo. Normal. A energia não tem nenhum problema. Tá bom? Muito bem. Então,
fica desse jeito, né? Um pouco assim, meio estranho, né? A ideia da energia potencial gravitacional menos a integral de F escala dr, certo? Que vai do nível de referência, aonde a energia potencial, seria a energia potencial inicial é zero, até o ponto onde eu quero determinar a energia potencial. Então, para resolver os problemas, né, essa observação aí, a gente precisa levar em conta esse nível de referência. Certo? E agora vamos ver uma aplicação disso, né? Exatamente para aquilo que o Sindomar falou agora, para o MGH, tá certo? E para energia potencial elástica, visto que a força elástica também é conservativa. Então, olha só. Agora só que eu tenho que usar o rigor matemático, tá? O rigor matemático ele é importante. Determine a energia potencial gravitacional para um corpo de massa m e a uma altura y em relação à superfície, no local onde a aceleração da gravidade é g. Então, eu vou considerar a superfície como sendo quem? O nível de referência. E se eu considerar o referencial para cima, a força resultante, que no caso é a força-peso, que está para baixo, né, levando em conta aí o eixo y, né, vai ficar negativa. Mas se eu considerar o referencial para baixo, né, o que vai acontecer? Aí a força vai ser positiva. Mas nesse caso a altura vai diminuindo, né? Aí a variação dela é negativa, menos vezes menos vai dar mais sempre do mesmo jeito, entendido? A matemática é uma ciência exata. Nesse caso, temos que a força resultante é menos mgh, diferencial para cima, e o dr é aquilo que a gente colocou lá na apostila, pode ser dxi mais dyj mais dzk. Mas quando eu fizer o produto escalar, vai matar quem tem I, vai matar quem tem K. Só vai sobreviver esse que tem o J. Então, o produto escalar dessa história aqui, né, do F escalar dE, é exatamente menos mgdy. Aí eu vou usar a equação 7.10, que é aquela que eu apresentei ainda agora para vocês, e vou calcular a energia potencial gravitacional na certeza de que o m, a massa, e o g, a aceleração da gravidade, são considerados constantes. Então, eles saem da integral. Menos vezes menos, fala para mim. Mais. Tá certo? Então, menos vezes menos dá mais. Eu vou integrar o dy de 0 a y, que dá nada mais e nada menos que o próprio y. Então, ficou mgy, ou como queiram, né? Já que o y corresponde a uma altura aí, mgh. Tá? Então, atente aí para o rigor matemático que eu estou utilizando aqui para poder a conta bater com a natureza. Certo? Então, a energia potencial gravitacional é dada, como bem falou aí o nosso amigo Sindomar, por mgh, onde h é a altura em relação ao nível de referência. Tá bom? Beleza aí no mgh? Vamos fazer a mesma coisa para a força elástica, com a diferença que a força elástica não é uma força constante. Que a força, a intensidade da força varia com a deformação da mola, não é isso? Então, ela não é constante, mas eu posso resolver para qualquer força, desde que ela seja conservativa. Tá bom? Então, só faz sentido eu trabalhar a ideia da energia potencial se eu tenho uma força conservativa. Se eu não tiver, eu não posso aplicar esse conceito. Ele está preso à ideia da conservação. Então, a solução nesse caso vai ser o F de R, né? Vai ser menos KXI, que é a própria lei de Hooke, e o DR de novo, DXI mais DYJ mais DZK. Quem vai matar agora? Quem tem J, quem tem K. Vai sobreviver só o
quem tem I. Aí fica menos kx dx. Bora integrar, que se eu integrar, eu vou estar achando quem? A energia potencial, né? Então, integrando, aplicando aí na equação 7,10, esse menos vezes menos vai dar mais. O K sai da integral, fica a integral de x dx, que todo e qualquer recém-nascido sabe que é x² sobre 2. Variando de 0 a x, x² sobre 2. E aí fica a energia potencial gravitacional. Kx² sobre 2 é a energia potencial elástica, que é função aí do x, né? Então, se o x for zero na energia potencial elástica, a energia potencial elástica é zero. Pode ver. Se o x for zero aí, né? K vezes 0 ao quadrado dá zero. Dividido por 2 dá zero. Ou seja, x igual a zero é o nosso nível de referência para a força elástica. E no caso da energia potencial gravitacional, o nível vai ser y igual a zero. Então, onde considerar o nível de referência, lá a altura vai ser zero. A altura vai ser zero. Para cima positiva, para baixo obviamente negativa. Ok? Muito bem. Para finalizar, né, eu falei para vocês que eu ia mostrar aqui uma ideia matemática importantíssima. Foi aquela que o Sindomar disse assim, por favor, não venha com nabla mi, né? Nabla u. Foi isso que ele falou. Lembrar que tu falaste para mim, Sindomar? Operador da integral de linha, nunca vou esquecer isso. Pois é, o operador nabla, né? O operador nabla ele não vai aparecer, porque eu não vou deixar de aparecer para te deixar transtornado. Mas ele vai estar aqui agora. Olha só. Aquela equação que é a equação 7,10, né? Só para vincular bem a ideia do número dela, eu acredito que seja isso, ela representa matematicamente o seguinte, dada a força, no caso conservativo, eu acho a energia potencial. Foi o que a gente fez para o peso e para a força elástica. Repetindo, dada a força, a gente determina a energia potencial. E o inverso, será que existe? Dada a energia potencial, a gente pode achar a força? Pode. Só que aí a gente vai depender de uma matemática, de certa forma, lá do cálculo 4. Acho que eu não vou entrar nesse mérito. Mas quando vocês chegarem lá, vocês vão dizer, o Palheta falou disso. Tá bom? Da equação. Tá aqui a equação que a gente viu ainda agora, né? Que a energia potencial no ponto B menos a energia potencial no ponto A é menos quem? Menos o trabalho, né, de F escala dr, de RA até RB. Tá bom? Atentem para esse detalhe aqui, ó. Não sei se eu já falei, mas eu vou reforçar agora se eu já falei. E se eu não falei, estou falando pela primeira vez. A integral de du é u, né? Variando de UA para UB, dá UA menos UB, que é o que está ali na frente. Então, matematicamente, isso aqui está correto. Mas se essas duas integrais são iguais, gente, se essas duas integrais são iguais, eu posso dizer que os integrandos são iguais. São os integrandos, são essa parte que está dentro da integral, a gente chama de integral. Então, se isso é verdade, eu posso escrever que o du, o infinitesimal de energia potencial, é igual a menos F escalar dr. Sem problema. Daqui, para não dar susto em ninguém, eu vou considerar a força unidimensional. Consequentemente, a energia vai ser unidimensional. Está aqui, ó. O U é função apenas do X. Então, quando eu faço isso, a minha vida melhora. Por quê? Porque esse F escala dr vai ser F de X dx. Eu faço isso lá na apostila de vocês. Repetindo,
Quando eu considero apenas o eixo x, esse f escala dr vai ser f de x dx. Então, se dy é menos o f de x dx, eu posso escrever que o f, no caso o f de x, né? Faltou escrever aí, vou até anotar para poder ajeitar, né? E existe um erro, não, eu vou parar, porque eu não gosto, né? Aí de estar deixando um erro, né? Quando o erro é grave, né? Falta grave, eu vou parar. Olhem bem para o que vocês estão vendo aí, tá? E depois eu vou perguntar o que foi que mudou. Olhe bem, né? Nesse quadradinho aqui que vocês estão vendo, tá bom? Depois eu vou perguntar o que foi que mudou. Deixa eu entrar aqui, né? Rapidinho que a gente faz essa mudança. Eu não posso deixar passar, né? Quando é uma letrinha, alguma coisa, a gente pode ajeitar depois. Mas matemática não pode deixar passar. Matemática é a matemática, né, gente? Isso aí que está demorando um pouquinho aqui para entrar, porque eu estou com vários programas aqui abertos. Tá? Um pouquinho mais de paciência. Sei que você já me deram assim bastante, né, tempo, né? Mas graças a Deus deu certo, tá? Já encaminhei. Mas não depende de mim para resolver problema de aluno. Depende dos gestores. Minha parte eu já fiz. Graças a vocês também que tiveram paciência. Mudei um, já está mudado. Vou mudar o outro agora. E vou mudar lá na apostila também, tá? Eu vou depois fazer algumas correções na apostila, que eu sei lá que tá, tá para poder mandar para vocês a definitiva, tá? Já sei. Mudar a apostila também. Mudar na apostila. Ok. Então é isso. Deixa agora eu voltar a apresentar. Papai já havia falado tudo isso aqui. O que foi que mudou aí? Fala para mim. Fala para mim, o que foi que mudou em relação ao que estava aí? Hein, gente? Cadê você? Inverteu. Era DXD, virou DXD. Olha, A função que o que estava errado foi por isso que eu parei. Porque eu estava igualando uma grandeza vetorial a uma grandeza escalar. Tinha uma seta aqui em cima, eu tenho falado tanto para vocês, né? Tinha uma seta aqui em cima, ó. Estava só F também. Mas esse F de X poderia passar. Mas a seta não. De jeito nenhum, gente. De jeito nenhum. Porque sendo energia uma grandeza escalar, a derivada dela em relação à posição continua sendo escalar. Agora, como é que eu poderia ajeitar? Deixando a seta aqui em cima e colocando um chapéu aqui do lado. Tudo bem, vetor, aquilo que eu já falei antes. Vetor só pode ser igual a um vetor. Não pode ser um vetor igual a um escalar. Beleza? Então foi isso aí que eu tive que parar para poder ajeitar. Eu faço questão disso, né? Faço questão, que é para poder você ver que a gente tem um rigor, né? Nesse aspecto aí. Senão a gente não vai estar falando coisa legal. Para 3 dimensões, por exemplo, x, y, z, a energia potencial ela vai ser função de x, y, z. Certo? Então, eu vou ter uma força, ou módulo, ou intensidade de força, ó, que vai depender das 3 coordenadas. X, Y, Z. Então, está aqui, ó. Aqui também tinha uma seta, que eu aproveitei logo para ajeitar. Tá bom?
Olha aqui o menos. Vejam que agora, um assunto aí de cálculo 2. Vocês vão ver lá no cálculo 2, função de mais de uma variável, né? Por exemplo, aí, o U, ele é função de 3 variáveis, x, y, z. Então, se ele é função de mais de uma variável, quando eu for derivar essa função, eu tenho que usar a ideia de quê? De derivada parcial, né? Olha aqui, esse derrom aqui, também conhecido como del, né? O derrom, del U, del X. O que significa isso? Que eu estou derivando a energia potencial em relação a X. Então, os termos que tiverem Y ou Z, nesse caso, vão ser termos constantes. Não vai a zero. Menos a mesma coisa aqui quando é em relação a Y e a mesma coisa quando for em relação a Z. Então, isso é importante, tá, gente? Aí já entrei aqui na seara, desculpe, na seara do cálculo 4. E agora? Se a gente caminhar um pouco mais aqui, que é isso que eu não vou fazer, o Sindomar não ficar assustado, eu poderia representar isso a partir de um operador chamado de operador diferencial, que é o nabla. Tá? E aí surge um conceito lá de análise vetorial que está no cálculo 4, que é o conceito de gradiente, né, de uma função. Então, o gradiente de uma função seria isso daqui, para eu fechar assim. Só que o gradiente, né, aqui, ele carrega com ele, né, o operador nabla, ele carrega com ele, está carregando com ele, lá os vetores unitários. Então, por isso que eu não prefiro não entrar nessa seara agora, tá bom? Mas que vocês já fiquem sabendo que essa ideia aqui é originária de quê? De que a força, olha só, não estou falando de intensidade da força, que a força é menos o gradiente da energia potencial. Menos o grade da energia potencial. Então, vou parar aqui. Exatamente, não vou dar continuidade para que vocês, lá no futuro, né, se Deus tudo der certo, vocês forem fazer o cálculo 4, vocês vão lembrar disso. Gradiente. Além do gradiente, tem outros operadores. Tem o divergente e tem o rotacional. Tem o laplaciano. Então, são vários operadores dentro da análise vetorial aí. A análise vetorial é um assunto de cálculo 4. Viu, André? Viu, André? Análise vetorial aí é um assunto de cálculo 4. Próximo semestre. O André já é próximo semestre com o André. Ok. Lembro do Zé Maria Bassalo, no doutorado dele com isso. Certo. 30 anos atrás, direto. Isso, é verdade mesmo. Exemplo 6. Determine, só um exemplo assim bem simples, unidimensional, para não cegar ninguém, porque luz demais cega, né? Determine a força elástica, a lei de Hooke, a partir da energia potencial elástica. Então, eu vou aplicar essa equação aqui, ó. Simplesmente vou derivar. Olha como aqui eu já tive o cuidado, né? Lá na apostila já tive o cuidado, né? Falta ajeitar isso lá na apostila, lá que estava aqui errado. Eu vou mandar a versão final da apostila para você, né? Então, deriva aqui, ó, k de x² sobre 2. O k sai, vai ficar menos k, né? E a derivada de x² sobre 2, gente, é x. Logo, o f de x é menos kx, ou ainda, em termos vetoriais, olha aqui a representação, olha. F é igual a menos kxi. Agora está correto aqui, concorda?
Vocês entenderam por que foi a paradinha lá? Sim, sim. Para tirar a seta? Então, isso é importante. Né? Por isso que o conhecimento ele é uma construção, né? Aos poucos você vai entendendo, vai encaixando aí. Ok?